Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Nova Frequência Podcast. Eu sou o Vitor, eu tô aqui com o Lucas Gente? Lopes, da novela mexicana. É ele mesmo. É porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá publicando o nome dele com Z, o nome dele com S, pra parecer um personagem, assim, tipo Zorro, essas paradas. Cara, minha mãe não gostou muito disso, não. Entendeu? É mesmo? Ela se Porque sentiu ofendida? Ela me deu um nome, vocês trocaram, né? Tá Não, vendo? mentira, tô brincando. Brincadeira. Então, gente, estamos hoje com o pastor André Nunes aqui, nosso pastor resenha, nosso pastor aqui do chão. Sorriso, tá com a gente, sorriso o tempo inteiro com a gente aqui. Fisiculturista. Ex-fisiculturista. E aí, pastor, um prazer estar aqui com você. Legal, cara. Bom demais estar aqui com vocês. Vamos bater um papo redondo Uma aqui. coisa, acho que fica só um pouquinho mais perto do microfone. Mais pra- perto? É. Por causa da captação. Ah, beleza. Bom, você quer fazer alguma pergunta assim, de introdução para ele, ô Lucas? Vamos lá, pastor, vamos começar do final, beleza? Como é que é ser pastor da Nova Vida, cara? Cara, ser pastor na Nova Vida, eu acredito que isso aí não é uma pergunta falando da denominação, né? Sim, sim. O pastor da Nova Vida é um pastor que entende a cultura da Nova Vida, entende a levada da igreja. A nossa igreja, ela tem pelo menos falar da nossa igreja de Nova Vida, porque a gente tem várias denominações aí, várias congregações também de Nova Vida, mas a gente tem aqui um alvo, uma meta para a igreja muito legal, né? Que é fazer que as pessoas tenham um relacionamento vivo e mais íntimo com Deus. Então, quando você pastoreia uma igreja, que você está de perto com esse objetivo de fazer as pessoas crescerem, desenvolver um relacionamento legal com Deus, e mais profundo a cada dia, isso aí não é dizer que se torna fácil, mas se torna mais leve para você pastorear, né? Sou muito feliz e realizado em ser um pastor da Nova Vida, gosto demais. Ah, legal. Maneiro. E vou te falar, como é que começou essa tua caminhada cristã, né? Porque a gente está vendo aqui conversando com o pastor, mas onde conhecia o André Nunes Ovelha. Eu não sei se posso falar assim, acho que é isso, né? Ah, tinha o pré-ovelha, né? Tinha o pré-ovelha, quando era menino. Entendeu? Como é que começou essa história de conversão, né? E como é que você caminhou aí até chegar ao pastorado? Cara, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, minha mãe me criou até os 16 anos na Assembleia de Deus. Sim. Só que até os 16 anos eu não conhecia Jesus. Foi me apresentado, por isso a importância de você apresentar bem Jesus para as pessoas, um Jesus descontaminado, o Evangelho das Boas Novas, porque eu fiquei até 16 anos na igreja, mas sem conhecer Jesus, ficava na igreja por outras motivações, que não era a legítima, e quando eu fiz 16 anos, eu pedi minha mãe para me liberar. Negociei com ela. Vocês não lembram, mas na hora do culto das 7 horas, era a hora que dava os Trapalhões na televisão, na Rede Globo. Caraca. A galera estava toda viva, os Trapalhões rolando, e os caras eram engraçados demais. Eram os melhores humoristas do momento, eram os Trapalhões, estavam na crista da onda. E eu negociei com a minha mãe, muito engraçado isso, a gente ri na família, hoje eu como pastor, né? Mãe, lembra que eu falei para a senhora, me deixa em casa, eu quero ver os Trapalhões, me leva para a igreja, não. Igreja para mim era algo chato, era algo que eu não gostava, eu escutava entediante as mensagens para mim, e eu já tocava na banda da igreja, eu participava lá da banda da Assembleia, mas eu não curtia. Para mim, quando acabava o período da música, eu sentava lá e ficava entediado. Aí ela me liberou e eu fiquei de 16 anos até mais ou menos uns 23 anos fora do contexto de igreja. Eu não estava no reino, acredito que eu não estava nem no reino, porque minha conversão genuína não tinha acontecido ainda. Foi quando aí frequentei Playhouse, aqui onde é a Nova Vida, olha só. Raízes. Raízes, né? A igreja aqui, é um testemunho, né, cara? Então, aqui essa igreja local aqui, ela traz muita coisa para mim de memórias, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Hoje, graças a Deus, um lugar que eu frequentava e fazia muita besteira, hoje eu posso abençoar a vida de pessoas. E foi com uma namorada que eu tive, que a prima dela aceitou vir na Playhouse com a gente, mas ela fez um acordo comigo. Olha só, eu vou na Playhouse com vocês, mas na outra semana vocês vão na igreja comigo. Eu, não, igreja não, porque eu quando falava de igreja, ela já era da Batista, aí quando falava de igreja, eu falei, não, igreja não, faz isso não. Aí a prima dela falou assim, não, isso já era obra de Deus, Deus já estava começando a escrever minha história. Não, mas vamos levar lá na Playhouse, e semana que vem ela esquece. Não, mas se eu der minha palavra aqui, já era. Eu dei minha palavra.
E ela veio na Playhouse comigo, a menina não era muito firme, não. Então, ela ia na danceteria, ela curtia a noitada, mas de vez em quando ela estava na igreja. E ela me convidou para ir na igreja também. E ela marcou durinho, quando chegou o dia de ir na igreja, 5 horas, o culto começava às 7, ela já começou, ó, tem que se arrumar, tem que chegar lá no horário, para você aproveitar tudo da igreja. Ai, meu Deus. Aí fui, junto com a minha namorada, prima dela, chegou lá, fui para uma batista, louvor, parecido com o da Nova Vida. Quando eu cheguei, vi aquilo, uma música bacana, um louvor bacana acontecendo, grande é o Senhor, Ele é exaltado, as músicas da época, né, acontecendo, poxa, assim, os garotos executando muito bem, cantando bem. Falei, pô, tá aí, gostei da tua igreja. Falei para a prima dela. E ali Deus começou a trabalhar. Veio a mensagem também muito bem aplicada, sem aquele negócio pesado, não pode isso, não pode aquilo. Era a palavra sendo ministrada, os evangelhos, ali falando da vida de Jesus. E eu comecei a me identificar. Então, comecei a revezar. Um domingo eu ia para a Playhouse, o domingo atendia a prima dela e ia para a igreja. Até que um dia veio uma mensagem assim, bacana demais aquela mensagem, falou comigo, foi um pastor de fora, não era nem o pastor dessa batista, e ele tinha uma comunicação muito, muito atual, muito ali, moderna, né, para o nosso tempo, e ele falou assim, ó, hoje você vai surfar no azeite. Eu às vezes falo isso foi ministrando. Daí que nasceu foi daí essa que nasceu. Caraca, raiz. Essa expressão não é minha, aqui o pessoal fala que eu inaugurei, mas foi dele. Hoje você vai surfar no azeite. E surfar, eu pegava onda na época, eu trabalhava na Headley e pegava onda, tinha moto, era playboyzão. Quando ele falou... Tinha o cordão de ouro. Quando ele falou assim, cordão de ouro foi bem depois. Foi depois. Quando ele falou para mim assim, poxa, hoje você vai surfar no azeite, cara, abriu aquela cena, assim, aquele tubo de azeite assim, e eu só que viajo. E eu falei, caramba, esse pastor é muito maneiro. Daqui a pouco ele você quer assumir um compromisso com Jesus? E quando eu menos dei conta, eu já estava lá na frente, chorando, aceitando aquele plano maravilhoso. Aí sim, eu entrei no plano que Deus tinha para mim, né? E as coisas começaram a mudar. Eu fiquei só 20 anos nessa igreja. Olha o tempo, só 20 anos. Então, eu fiquei até 16 na Assembleia, 20 anos na Batista. E quando chegou os 20 anos, Deus falou comigo que Ele ia me dar outra direção. Lá eu já tinha recebido um comando muito forte do Espírito Santo, que Ele ia me tornar um pastor do reino. E eu falei assim, pô, mas como é que isso vai ser? Como é que vai se dar esse negócio? Eu não tenho sede da palavra. Quando eu vou ministrar o louvor, eu era ministro de louvor. Quando eu vou ministrar o louvor, eu decoro um versículo e na hora que eu vou falar, eu ainda erro o versículo. Um versículo só. O diabo é sujo, né? Ele ainda me atrapalhava. Só para me mostrar que, não, você isso aí que está falando que você vai ser pastor, cara, ignora essa voz aí que não é de Deus, não. Mas eu falava assim para Deus, Senhor, como é que isso vai acontecer? Se eu não tenho essa habilidade, não tenho vontade de ler a palavra, eu fico só escutando aqui o que os pastores pregam, mas ele sabe de todas as coisas, né? Ele fez a gente, e ele falou assim, deixa comigo, que eu vou colocar algo dentro de você, uma fome, uma sede que você não vai nem entender. E quando eu fiz 20 anos lá, Deus colocou isso em mim. A Priscila me chamava até de fanático. Eu fiquei por um tempo na minha família lá sendo até taxado de fanático, porque eu lia a Bíblia de manhã, lia a Bíblia de tarde, de noite, o livro do Miles Monroe, quero deixar até para quem vai assistir esse podcast como referência, é o Redescobrindo o Reino. Eu verdadeiramente redescobri o reino. E aí eu fiquei tão apaixonado pelo aquele autor, que ele era de Bahamas, e ele veio num congresso apostólico que eu fiz parte, e ele chegou numa hora de administração, ele veio e colocou a mão perto de mim assim, apontou para essa parte aqui e falou, eu vim de Bahamas por causa de você. E quando ele fez assim, foi como se eu tivesse tomado um soco, mas um soco que não dói, aqui na região que a gente entende que é o espírito. Eu sentei assim, fiquei um tempo ali meio que em transe. E dali tudo começou. Comecei a ler muito, comecei a estudar muito, comecei a entender de teologia, e tudo que eu lia parecia que saltava da Bíblia, e era revelado para mim de uma forma que eu nunca vi antes. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, né? E quando as pessoas conversavam comigo, falavam assim, caramba, cara, mas de onde tu viu essa visão? Caramba, isso aí que tu falou é muito maneiro, deixa eu anotar aqui. Aí comecei, a minha vida pastoral já começou a partir daí, antes de receber título nem nada. Eu fazia gabinete em shoppings, praça de alimentação, eu fazia gabinete em praças. Então, tudo começou dessa forma. Aí, foi quando eu vim para cá,
Deus me mostrou essa igreja, eu tinha uma resistência porque aqui me trazia muitas lembranças, como playhouse, né? E eu era resistente para vir aqui. Então, quando eu cheguei aqui... Pede para desligar. Dá para desligar, eu acho. Quando... Desliga só uma aí. Ligou sozinho, né? Jabas. Isso. Foi. Depois vocês editam. Depois editam. Se você cai, cara. Foi assim. Comédia. Aí, tomada 3. A queda. Sorte que Jesus te segurou pelo braço, viu? Porque senão, olha... Cara, eu ia cair em rede nacional aqui. Ia, cara. Ia e o Matão não ia te perdoar, com certeza, cara. Não, ele não vai perdoar isso. Galera, eu tropeço em tudo, tá? Isso eu já tô avisando, assim. Eu vou cair em outro Já é normal, né? Eu quase caí do banco mais cedo nesse episódio. Que legal, Eu fui cara. apoiar a perna assim e eu comecei a tombar. É sério. Toma cuidado, cara, pra você não cair no meio da gravação, porque vai ser muito engraçado. E a gente não vai conseguir continuar, porque a gente vai começar a rir. Vai ficar Enfim, ruim, né, Luiz? Vai ficar ruim, cara. Fica ruim. Onde é que a gente tava? Vamos retomar, o pastor estava falando Não, aí foi... da resistência que ele tinha aqui com a Nova Vida. Isso, aí foi quando eu já não estava mais percebendo que lá a minha vida ministerial estava ligada lá àquela igreja, porque Deus começa isso sem falar para ninguém, ele já vai falando contigo, ó, e ele começa a tirar a graça para você trabalhar naquele lugar. Eu e Priscila, a gente liderava uma equipe de louvor grande, eu pregava, eu fazia tudo que eu faço aqui, mas a graça já estava começando a sair de mim para trabalhar naquele lugar. Não que a igreja seja errada, não que a igreja pregue mensagem diferente da gente, mas Deus já estava me mostrando que tinha um outro lugar preparado para mim. E quando eu cheguei aqui, foi uma identificação com a Nova Vida fora de série. Pastor André já marcou para conversar comigo, e ele já sabia que eu era um ministro de louvor, uma expressão boa, com CD gravado, junto com a Priscila de outros lugares. E o pessoal correu nele e falou, cara, tá chegando um casal aí, poxa, muito legal. E ele falou para mim, pô, cara, todo mundo já falou de você, já falou da tua esposa, só que você não veio falar comigo, porque eu entendo que é assim, quando é Deus, você não precisa caçar o líder para falar que você é isso, você é aquilo, que você tem um dom fluindo em você. Não, quando é Deus, o líder vai te parar, poxa, queria te dar uma oportunidade, fala para a gente. E ali o dom vai começando a aparecer, e logo depois disso, concluí a formação na Atos, né? E quando eu estava concluindo a formação na Atos, ele falou, Deus falou comigo que você tem o chamado pastoral na sua vida, e eu já aí não tinha falado com ele, para ele até aquele momento. Falei, cara, olha só, deixa eu te falar, eu até 5 anos atrás eu recebi essa palavra, aquela que eu contei no começo aqui. Sim, sim. Não sei como isso ia acontecer, mas hoje eu já estou com um formato totalmente diferente, maturidade diferente, e hoje eu vejo que isso aí, quem te revelou foi Deus mesmo, porque eu estou percebendo que isso vai acontecer a qualquer hora. Aí quando foi no ano tem 6 anos atrás isso, veio a minha ordenação pastoral na Nova Vida, mas eu comecei a fazer atendimento pastoral aqui na Nova Vida, antes até de vir a ordenação. Sim. Antes da ordenação, há alguns meses, não foi um ano, mas alguns meses eu já estava atendendo aqui na Nova Vida, fazendo o gabinete, que eu achei a coisa mais louca do mundo. Quando o bispo me chamou e falou, cara, eu queria que você ficasse tempo integral com a gente, fazendo o gabinete, atendendo a membresia, o pessoal tem uma identificação muito grande contigo. Eu falei, cara, quem é o louco? Eu me lembro que eu falei assim para ele, quem é o louco que vai ligar para cá, querendo fazer um gabinete, vai falar, você vai fazer um gabinete com o ministro de louvor. O cara falou, não, cara, eu não vou falar de louvor, eu quero abrir minha vida, eu não tenho... Aí eu falei assim, tu acha, cara, que isso aí vai dar liga? Ele falou, cara, vamos experimentar. Ele foi sábio pra caramba, ele falou, vamos experimentar lá, se o pessoal der um bom feedback, você continua, porque eu estava resistente até aceitar. E vim, cara, fiquei uns 7, 8 meses atendendo, depois veio a minha ordenação, aí o negócio começou a fluir como pastor, né? Aí o negócio está aí até hoje, andando bem, graças a Deus, Deus fluindo e é sempre Ele, nunca eu faço nada sem a dependência dEle, que não dá, né? Tem gente que pensa assim, pô, vocês sobem, vocês fazem as coisas ali com tanto espontaneidade, né? Parece que vocês, assim, já nasceram com esse dom. E, cara, a gente sobe ali nervoso, a gente sobe ali cheio de limitação, né? Pessoas... quem imagina isso não sabe o que é isso, ideia. né? A gente sobe cheio de limitação, a gente sobe o nosso humano falando, cara, não fala isso, não fala aquilo. Mas quando a gente abre a boca e diz, eis-me aqui, Senhor, Ele começa a usar a gente e o negócio vai. É tudo Ele mesmo.
As pessoas são inocentes, não conhecem nem metade da parada. Deixa eu só fazer uma propaganda, você citou a Atos. Se você está assistindo e você não sabe o que é a Atos agora, na verdade, mudou de nome, é Avance. A Atos era até... Não, mas ano passado... Ano passado parece que não existiu, né? Eu tenho um lapso no tempo, que parece que ano passado foi 19. Mas ano passado a Escola Atos passou a se chamar Escola Avance. E se você não é da Nova Vida, ou se você não mora perto de uma Nova Vida, você não tem a possibilidade de se envolver presencialmente ou alguma coisa do tipo, a gente também tem modelo online, etc. Então, depois a gente pode até deixar aqui na descrição alguns links aí para você ter uma ideia, porque é muito legal, a escola é muito maneira, você tem uma série de conteúdos muito práticos para sua vida, que o André fez, eu fiz. Você chegou a fazer? Cara, eu fiz aquela escola antiga que tinha antes da Atos. Antes da Atos. Esse é dinossauro mesmo, né? A Atos foi o segundo nome. Antes da Atos, a escola tinha um nome original. Caraca, era... Eu esqueci o nome. Escola Bíblica de Formação de Líderes. Um negócio de desse. líderes. Caraca, dinossaurais. Dinossauro. Esse cara aqui tem... Enfim. Mas eu vou fazer o avance de novo, cara. Tem que atualizar. Isso aí, Fazer isso aí. registrado aí. Mas enfim, essa foi só a propaganda, aproveitar que você Não, botou legal o você ter gancho. falado. Muito bom. Escola Avance é um plus a mais. Você vai ter um divisor de águas. Antes eu era um cristão, depois da Escola Avance, agora formadinho, eu sou um outro cristão. Pode ter certeza que isso aí é a experiência de todos os alunos da escola. E se você gostou dos nossos entrevistados, alguns deles são professores lá até. Isso Na aí. verdade, todos, não? Acho que não são todos, não. Não? Não. Ah, foi uma... Eu Dos não pastores, sei. sim. Mas Eu não sei alguns, quem os vocês pastores sim. entrevistaram. Não, e tem Os outras pastores, pessoas também, tipo, a minha mãe dá aula, Entendeu? o Renan eu acho que dá aula. Tem a galera aí. Se você gostou dos nossos entrevistados, procura lá que É um eles dão corpo aula. Um corpo docente muito gabaritado, vocês podem Exatamente. confiar. Pastor, deixa eu te perguntar agora. Como é que foi a mudança de vida da tua vida profissional e até a tua vida em relação ao teu tempo, né? Porque, tipo assim, antigamente tu devia ter outro trabalho, né? Você trabalhava com uma outra coisa e depois você virou pastor em tempo integral. O que você fazia antes e como é que esse negócio, como é que essa roda girou? Transicionou? É. Eu sempre fui da área de venda, tá? Até falando para o Vitinho, que a gente tenta, às vezes, estudar algumas coisas que não é a nossa cara, não está no nosso sangue, a gente para pelo meio do caminho, só perde tempo. Ele viu alguns livros Passei lá na sala dele, antes de subir aqui, tinha um código penal gigantesco. Eu falei, caramba, você leu isso aqui? Ele falou, não. Eu comecei e larguei. Mas não é do interesse, não rola mesmo, e a gente já vai... É sempre bom a gente ter a inclinação para aquilo que a gente pulsa dentro da gente, né? E eu gosto de exatas, gosto de trabalhar com o ser humano, gosto de trabalhar com gente. E eu sempre fui da área de venda. A área de venda, você está com gente o tempo todo. E uma coisa que para mim funciona muito bem, e até hoje como pastor integral de igreja, é que a gente não tem rotina. Na venda não tem rotina. Eu gostava de ser vendedor externo. Eu ia ter nas pessoas, oferecer o serviço ou o produto. Sempre trabalhei mais com produto do que com serviço. E ali era uma aventura a cada dia. Você conversava com gente diferente. Eu sempre fui um vendedor de não só vender e sair lá com o prêmio, conseguir vender. Não, eu criava um vínculo com o cliente, eu criava mesmo um relacionamento, o cliente virava amigo. Então, quando eu estava perto de ser tempo integral, eu estava trabalhando na área farmacêutica, vendendo... E quando vocês vão lá no médico, que vocês veem que o cara entra com a pastinha lá e às vezes passa à frente de todo mundo fica com raiva na hora da consulta. Sim. Então, era isso que eu fazia. Eu entrava, era representante. Deixava todo mundo com raiva. Todo mundo com raiva, mas eu também deixava amostra grátis lá com o médico e essa parte ninguém falava, mas todos eles gostavam. Eu já trabalhei com joias, lembra do ouro? Eu já trabalhei com joias. Essa do ouro é boa demais. Vale contar de forma rápida aqui, porque tem gente que não conhece, que está assistindo. Se tiver um tempinho, a gente conta. Na vez que você contou, eu juro que eu não consegui prestar atenção no resto da mensagem. Eu não consegui. Não, o problema é que a gente perde tudo depois, né? Que a gente só imagina a cena, é engraçado demais. Eu fico imaginando mesmo. Mas aí, voltando, trabalhei com isso tudo, sempre uma flexibilidade legal. Por isso que eu falei, por ter essa flexibilidade... Eu, às vezes, tinha dia que eu quase não vendia, que quando as pessoas me ligavam, precisava fazer gabinete. Eu chamo gabinete para você entender. Aconselhamento, eu marcava num shopping desse aí da vida e, às vezes, eu ficava 3 horas ali escutando o problema das pessoas. Então, eu já estava funcionando no dom de pastor, sim. Cuidando, discipulando. E quando eu ia ver, mas acontecia coisas maravilhosas. Caramba, eu perdi 3 horas de venda, eu não vou vender nada hoje. E Deus me mostrava que Ele estava comigo naquilo ali. Quando eu ia no próximo cliente, o próximo cliente me comprava a carga todinha do dia. O que você tem aí? Era difícil acontecer. O que você tem na bolsa? É muita coisa. Me mostra aí. Vou ficar com tudo. Me diz, soma tudo aí e vê quanto é que eu vou comprar.
Eu falava assim, caramba, isso. Eu tirava até o olho ali do que eu ia faturar, eu falava, Senhor, só o Senhor mesmo. Fiquei a manhã toda dando atenção a uma pessoa. E o Senhor me mostra aqui que isso aí é recompensa mesmo. Tu recompensa aqueles que fazem a tua obra. Então, quando eu recebi a proposta para me tornar tempo integral na igreja, eu ia ter que saber lidar também com esse ambiente de igreja. Que uma coisa é você atender 1, 2, 3 na semana, 5, mas agora não, agora eu sou exclusivo da igreja. E uma coisa que eu tinha crise, que eu falei o seguinte, pô, pastor, eu sou um cara que eu sou feliz pra caramba, eu amo a vida, eu amo sorrir, só não me bota para fazer velório. Falei para ele, velório não, por favor. E ele falou, você vai ser o pastor dos velórios aqui na igreja. Só que ele falou brincando. E hoje, gente, eu posso, depois de 6 anos de pastor aqui, eu sou o que faço mais velório aqui na igreja. E com toda essa característica que eu tenho de ser alegre, estar sempre sorrindo, brincando, quando eu chego nos velórios, a pessoa, pastor, fala um negócio aí, aquece o nosso coração com a palavra de Deus. E Deus me usa, cara, nesses ambientes assim que antes eu tinha rejeição, não queria estar lá. Não, eu não quero ir nesse velório. Eu, antes de me tornar pastor, eu não gostava nem de olhar defunto, porque eu sonhava à noite, tinha crise na hora de dormir. Hoje eu estou lá fazendo um velório, eu apoio até no defunto, assim, ó, falando como é que Deus muda a gente, né? Faça um carinho, tudo. Já teve defunto que eu tinha intimidade com a família. Eu falei, olha só como é que ele era bonitão. Fiz carinho, tudo lá no cara do caixão. Mas é engraçado, mas eu falei assim, gente, Deus mudou quem eu sou, assim, por natureza. Na minha natureza, em algumas áreas, ela era assim, bloqueada para muita coisa. E Deus, quando ele fala em 2 Coríntios 5,17, esse versículo é um dos versículos que eu mais gosto. Se alguém está em Cristo, esse alguém agora é uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo. E eu percebi que quando eu reconheci o reino, quando eu reconheci essa experiência maravilhosa da cruz, me identifiquei com ele e me apropriei também de todas as promessas. Amém. E isso veio um acréscimo muito grande, mudando assim, do jeito que eu era para quem eu sou agora. Isso aí valeu demais. Caramba, impressionante, né? Como é que o Espírito Santo já vinha trabalhando em você um dom pessoal, né? Com pessoas, esse relacionamento, e isso acabou frutificando para a tua área pastoral, né? É mais ou menos incrível, aquilo, né? Que você serve. Incrível isso. Deus já vai te capacitando, né? Acho engraçado assim, tipo, não que o que você fizesse antes fosse pouco, mas a ideia do pouco e do muito, de quando você vai sendo fiel, você vai, além de novas coisas irem acontecendo, acho que você vai começando a perceber como as paradas se encaixam, né? Porque você tem um jeito, veio de um modelo, e aí isso começa a se conectar com a próxima coisa que você vai fazer, e aí tem essa característica, e tem aquela outra, e tudo vai se enrolando. Por exemplo, eu acredito que o seu fato de ser bem carismático, etc., corrobora muito na forma da receptividade que você traz para as pessoas, e isso é uma coisa que, por exemplo, a tua experiência quando você só trabalhava na parte música, como ministro de louvor e etc., de estar feliz ali em cima, de estar sorrindo, de estar passando uma mensagem alegre daquilo que você cantava, porque ninguém merece também o cara cantando coisa, tipo, da mensagem de Cristo, tipo, assim... A alegria do Senhor é minha força, eu cantando assim, ó, a alegria do Senhor é minha... Quase chorando, né? Exato. E aí você vai vendo como as coisas vão se desenvolvendo e vão se conectando. Eu acho, assim, isso uma das paradas mais sensacionais, que você vai pegando aquele elemento que você aprendeu numa fase e ele vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai construindo algo cada vez maior. Cada fase você traz a matéria-prima lá da primeira fase que você passou. O negócio vai aumentando, é algo sensacional. Você tocou num ponto... Você é a voz que clama do deserto, né? Eu era. O deserto, eu já saí do deserto. O deserto acabou. Falando da mesa agora. Então, deserto é o meu passado. Mas ele fez uma colocação aqui muito legal, que Deus aproveita o que você tem. Olha só o que ele falou aqui. Eu não vou pregar aqui não, mas olha o link que abriu aqui na minha mente na hora que ele estava falando. É os 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo lá no final comeu muito, nesse grande milagre que Jesus realizou, e sobraram quantos cestos? 12. Respondeu bem. 12 cestos cheios. Mas aqueles 12 cestos só sobraram porque tudo começou nos 5 pães e 2 peixinhos. Então você pode ir crescendo com cada fase da tua vida, mas tudo começou naquele potencial que você tinha pequenininho e você colocou nas mãos de Deus e Deus foi prosperando para todas as fases. Pô, gostei demais, vou pregar essa mensagem. Domingo ele vai estar falando disso.
9, 11 horas, tá? Ela. Ou às 6, a gente só não sabe qual vai ser o culto, mas ele vai falar disso. Ou quarta. Pode Ou ser, quarta. Ou quatro, não isso aí. sabemos. Então, pastor, mudando mais um pouquinho agora, tá? Agora vamos falar mais da parte bíblica, assim, né? Eu te fazer umas perguntas rápidas, assim, e as respostas também tem que ser, tipo, rápidas, entendeu? Matar no peito e mandar. Exatamente. Eu vou fazer a pergunta rápida, tu vai lá e manda, beleza? Se o Vitor quiser também e tal, a gente vai revezando. Eu tenho que Beleza. falar rápido ou eu tenho que fazer curto? Curto. Porque falar rápido, eu falo... É verdade, tem que ser curto, tem que ser curto. E a Vamos ideia lá. é que seja uma resposta, tipo, meio que a primeira coisa que vem na sua cabeça também. Tá. É. Não precisa Entendeu? ficar refletindo, assim, né? Uma Mas resposta vai ter vezes elaborada. que do nada a gente vai parar e vai começar a falar sobre isso, entendeu? É. Beleza, vamos lá. É livre. Então vamos lá, um livro da Bíblia. A palavra de Deus, né? Não, Não, um livro. Um livro da Bíblia? É. Ah, cara, Efésios. Efésios, por quê? Porque Efésios fala dessa graça maravilhosa que nos alcançou e nós a recebemos pela fé, né? Está muito dentro da nossa história. Entendi. E Paulo para você? Paulo, para mim, abaixo de Cristo, é o segundo nome da palavra. É o cara que deu para a gente as questões doutrinárias para a igreja, né? Importante demais. O que é o evangelho para você? O evangelho, para mim, é essas boas novas, essa boa notícia que o reino veio através de Jesus e ele implantou o reino e hoje a gente vive no reino de Deus por causa desse evangelho maravilhoso. Fala uns 3 grandes pregadores aí que te inspiram muito, tirando os daqui da igreja. Então Porque senão a gente vai puxar saco. não verdade, tirando da igreja, é verdade. Luciano Subirá é o cara que eu mais escuto hoje, Eu também. referência para mim. Gosto muito de uma palavra mais prática e não tem muito conhecimento igual o Luciano, mas não deixa de ser profundo. O Rodolfo Abrantes, gosto de escutar muito as mensagens dele. E o Joseph Prince, que falando da graça, para mim, ninguém ganha do cara. Ele é bom Entendi. demais. Show de bola, maneiro. Maneiro. Uma passagem que já te marcou muito na sua vida. Vou falar essa de Coríntios. Quando eu era menino, essa daí serviu muito para mim. Eu falava e agia como menino. Depois que a maturidade veio, eu comecei a deixar fora as coisas de menino. Interessante. Em Efésios, cara, um trecho de Efésios que te marca muito, que você, se você pudesse falar para alguém um trecho de Efésios antes da pessoa morrer, sabe? O que você realmente diria para a pessoa? É a tua última forma de conquistar uma pessoa e falar sobre a pessoa na palavra. Agora me complicou legal. hein? O cara vai virar o defunto que você vai estar no Você vai velório falar dele. No cartão, no caixão. E aí, qual trecho de Efésios você falava para ele? Cara, o Efésios, o livro todo ele é maravilhoso, né? O Efésios 3, 20, quando fala da infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou podemos imaginar, esse é o Deus que a gente pode colocar, depositar todas as nossas fichas nele, se fosse aqui uma aposta, né? Sim. E saber que ele tem tudo que a gente precisa nele. Se uma pessoa tivesse moribunda, Amém. esperando uma palavra, falar, cara, não parte sem entregar toda a tua vida a Jesus, porque ele é infinitamente mais do que tudo que você pede e pode imaginar na sua vida. Amém. Um personagem do Antigo Testamento. Do antigo, que eu curto demais, Davi. Davi? Vamos lá, Por por quê? quê? Davi, porque Davi só foi chamado um homem segundo o coração de Deus pela a arte de se quebrantar diante do erro. Porque às vezes a gente erra e vai passando um rolo compressor pelos nossos erros sem a gente entender que errou, reconhecer e renovar nossa mente, sofrer uma metanoia naquele tipo de pensamento. Davi não. Davi, quando ele mandava uma bola fora, ele reconhecia que ele mandei uma bola fora, errei feio com Deus, ele rapidinho se reprogramava e ele reconhecia que ele era uma falha e Deus olhava para Davi e via que era bom esse temperamento dele. Entendi. Um livro do Velho Testamento. Do Velho? Cara, o Velho Testamento tem muito livro bom. Eu gosto de um pequenininho, Profeta Menor, porque me ensina muito, Abacuque. Gosto demais, porque Abacuque tem é um livro de 3 capítulos, mas Abacuque não entende nada no primeiro, só vou resumir aqui, é uma confusão danada. No segundo, Deus começa a alinhar ele com a visão que ele tinha, e no terceiro, ele chega lá no 17 e declara aquilo maravilhoso que a gente gosta de falar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja os animais no campo, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então é uma construção de evolução, eu gosto de usar muito o livro de Abacuque. Um louvor que marcou tua vida, assim. Que você cantou muito, você repetiu para você mesmo, que aquela parada tocou no seu coração de uma forma, assim, impressionante. Cara, um louvor
que... Pode ser mais de um, para não ficar assim. Mas quer ver um que se cantar, se a gente cantar aqui, pegar um violão, o Vitor começar a tocar e a gente cantar, provavelmente eu vou chorar, é que seja o meu universo. Seja o meu universo. Essa música é demais, porque essa música é uma oração, né? É a luz da manhã aparecendo na janela, é o sol que me aquece. Então, todo dia, se puder, a gente escutar essa música e fazer dessa música a nossa oração, eu acho que vale muito a pena. E tem clássicos, né, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, como Grande é o Senhor, que até hoje a gente canta demais na igreja, mas uma música que nessa cantata foi Covardia, né, cara? Esse musical que a gente fez foi Covardia. Por sinal, todas as músicas estão no canal lá da igreja, a gente vai deixar o link aí na descrição também. Em algum lugar vai aparecer na descrição o link. Isso aí. Bom demais. Fazer igual aquele negócio, clica aqui no card. Mentira, não tem sei card onde não. Tá, né? Aqui, não sei onde tá por ali, aqui. Sei ó. lá. Então, esse musical mexeu muito comigo de Páscoa, e quando a gente chega ali em algumas músicas, como, por exemplo, Filho de Deus, Sou Filho de Deus, né? Que música maravilhosa. Sim. A bondade de Deus. É a bondade de Deus o nome dela? Bondade de Deus. Bondade do Senhor, né? A bondade do Senhor. Eu não sei. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor. E a Rei dos Reis. Em inglês é bondade de Deus, mas eu acho que a gente... bondade do Senhor. Bondade do Senhor. Aí chega Rei dos Reis ali. Então, essas músicas, assim, elas me marcaram agora de uma forma que eu, assim, vou carregar elas por um bom tempo. Então, assim, falar de música comigo, eu tenho um arsenal aqui de louvores que mexe comigo. Toda vez que eu canto, eu fico emocionado demais. Maneiro. Maneiro. Eu queria que você terminasse, pra gente também não alongar muito esse episódio, contando a história do ouro, para quem não conhece, mas assim, trazendo também para parecer que serve de alguma coisa, que não é um negócio inútil só para as pessoas rirem, também uma reflexão assim dela. Eu quero só uma pergunta antes, só isso, né? Como a gente está aqui no canal de Homens para Jovens, quem se comunica, sim. né? Queria Legal. que você deixasse uma mensagem, um versículo, que vocês pusessem alguma coisa, que você percebe, que você vê, sabe? Que os jovens precisam muito de hoje em dia. Sabe? Uma coisa que você vê que, eu acho que no jovem brasileiro cristão tá faltando isso daqui. E um versículo, uma palavra que se aplique a isso, entendeu? Tem uma mensagem do Paul Walsh, que se vocês não escutaram ainda, eu posso deixar para vocês até compartilhar. Essa mensagem do Paul Walsh, ela foi pregada há muitos anos atrás, e ele fala sobre Mateus capítulo 7. Já ouviu falar? Pregação chocante? Pregação chocante. Essa mensagem aí... Todo mundo não, mas muita gente Senão ouviu. você estaria incluso, né? Se fosse todo mundo. Não, eu ouvi, mas... Já ouviu? Já ouvi. Essa mensagem então, é surreal. É porque essa é muito famosa. Eu não escuto muito ele, mas essa é muito famosa, já ouvi também. Essa mensagem, ela está baseada ali em Mateus 7, que é o Sermão do Monte, é o último capítulo que completa o Sermão do Monte. Então, ali ele está praticamente enquadrando a gente numa postura de cristão que muita gente aceita Jesus, resolve o problema assim, agora eu estou salvo. Esse é o entendimento de muita gente. E você falou assim, deixa uma palavra para o jovem, né? Sim. E às vezes leva uma vida de reino de Deus relaxadamente, dando vazão aos prazeres da carne, a natureza pecaminosa, ela prevalece mais do que o lado da santidade da nova criatura. E você vê pessoas que veio para o reino e elas não desenvolvem uma espiritualidade, elas não crescem na maturidade e parece que elas perderam a chama da salvação. A chama da salvação, ela tem que ser mantida forte, acesa pelo Espírito Santo. Então, uma coisa que se eu tiver que deixar um conselho para a rapaziada nova aí da juventude, não deixe a chama de vocês apagar. Não deixe de buscar força e o aquecimento que o Espírito Santo nos dá todos os dias, porque o fogo, ele começa pequeno, é como se fosse, vou fazer uma comparação aqui, o Vitor coloca aqui alguns gravetos, aí eu coloco uma centelha aqui, batendo numa pedra, o fogo, ele assopra e o fogo pegou. Mas aquele fogo dessa fogueira aí só vai ficar bom mesmo daqui a até horas, né? Que ele vai pegar toda a brasa e ele vai ficar forte. Assim é a vida do nascido de novo. Então isso não é uma responsabilidade de Deus. Deus não tem a responsabilidade de santificar você. Por isso você vê Deus sempre falando para o povo e usando a boca de um profeta: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então não é obrigação de Deus
essa parte de santificar, eu que tenho que me santificar, é eu que tenho que transformar minha mente. Então, isso aí, às vezes, se a gente leva de forma relaxada e começa a se tornar uma igreja permissível, eu posso ir em determinado lugar, eu posso escutar qualquer música, eu posso beber um negócio que me oferecem, isso não vai... Cara, é aquela frase do não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aos poucos, isso aí, ele vai, é como se fosse uma água sendo jogada na tua fogueira. E esse fogo vai apagando, vai apagando. Na hora que você menos percebe, você já está fraco, você não quer estar mais congregando, não quer estar mais na comunhão com os irmãos. E a brasa tirada do braseiro, ela vai apagar. Ela não vai apagar imediatamente, mas aos poucos ela vai apagando, perde a sua força, não cumpre o papel de aquecer mais, e ela vira, sabe o quê? A brasa, quando é tirada do braseiro, ela vira o quê? Ela apaga, né? E ela vira o quê? Cinza. Carvão. Carvão, exatamente. Sabe o que o carvão serve para fazer? Para sujar. Então, todo lugar que você vai, você suja o ambiente que você está. Você suja porque você está fora de Deus. Você está fora da presença dEle. Isso aí é algo que a gente tem que olhar, e essa mensagem do Paul Washer, ela mexeu muito comigo há anos atrás. E eu tive o prazer de escutar ela novamente, agora com maturidade, como pastor, e mais uma vez ela apertou os parafusos dentro de mim da vida espiritual que a gente tem, da relevância de olhar para a salvação e não desvalorizar isso, não achar que isso foi um evento qualquer. A salvação é o maior presente que a humanidade pode ganhar em Jesus Cristo. Amém. Então é valorizar isso aí, falar para a juventude, vamos valorizar a salvação, vamos se manter santificados, separados, né, para Deus. E quando eu falo separado, não é você ser um antissocial, não. Você pode se dar com todo mundo por aí, mas você não vai ser aquele que vai ser influenciado. Você vai ser aquele que vai influenciar as pessoas. E você vai falar, pai, mais um. Pai, mais um. Pai, mais um. Isso é bom demais, né? No saco, assim, mais um, mais um, mais um. Vai. Amém, cara, amém. Foi bem... Me edificou, de verdade. Sim, foi muito bom. Muito bom, cara. Me marcou bastante essa frase do presente, que é a salvação. É muito verdade isso. Eu acho que a gente até conversa com amigos, assim, às vezes, né? Quando está num bate-papo mais solto, assim, mais livre, a gente, às vezes, não é forte para se posicionar dessa forma, sabe? A gente mesmo, assim, crente, se considerando bem, a gente não consegue se posicionar e falar, pô, cara, eu acho que você não está honrando a sua salvação, você não está fazendo por onde como salvo, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente vacila muito nisso, a gente é meio frouxo nesse sentido também. A gente não faz sabe? ideia do que a gente recebeu. Real, se a gente soubesse de verdade, a gente não faria metade das coisas que a gente faz. Contribuindo aqui com a outra, não faz ideia do que recebeu. Exatamente. Né? Se você, imagina, você não sabe dirigir, eu te dou uma Ferrari. É só tirar foto e botar no Instagram. Me sigam lá. Vitinho Ferrari. Vitinho Ferrari. Assim, né? Então, gente, agora vamos com a nossa... Não tem nem muito clima depois desse negócio profético, mas mesmo assim, conta aí. A história do ouro, Vou até me ajeitar. ele falou assim, mas tenta contar e trazendo algum ensinamento. Ela está baseada em Provérbios capítulo 5, que fala, não se apoie no seu próprio entendimento. É a série que o nosso bispo estava contando. Ele contou, ele fez eu contar isso aí 2 vezes, porque ele fez a série com um nome diferente, né? Ele falou, pô, André, conta de novo. Cara, vou pagar esse mico de novo. Aí ele, pô, conta lá. E ele também se acaba quando ele está escutando isso. Seguinte, nessa época eu trabalhava, eu era gerente de uma drogaria, eu não trabalhava nem com joias ainda, eu vim trabalhar depois, era gerente de uma drogaria, e nessa drogaria que eu trabalhava, ela tinha 2 andares, eu ficava no escritório assim, o vidro, eu olhava todo o funcionamento dela ali acontecendo, e eu ficava no escritório fazendo as coisas, pagamento, fornecedor, enfim. Quando eu olhei, eu vi que uma mulher estava querendo roubar, ela estava com uma criança no colo, uma pequena, assim, aparentando uns 5 anos de idade, e ela estava querendo roubar mercadoria. Aí eu fui, chamei o cara pelo ramal, vem cá, dá uma olhada naquela senhora lá que ela está querendo roubar as coisas da farmácia. E quando ela deram uma dura nela, ela já tinha colocado até algumas coisas dentro da bolsa. Aí deram uma dura, não, nosso gerente viu que está ali em cima, aí eu olhei para ela sério, mas daqui a pouco, não, é porque eu estou tentando vender algumas coisas, eu tenho que dar comida para minhas crianças. Aí falaram até com o funcionário, o que a senhora está vendendo? Os funcionários perguntaram, não, estou vendendo uns ouro aqui de Serra Pelada. Ouro de Serra Pelada. Aí eles foram lá e falaram comigo.
André, ela tá vendendo ouro. Quando falou, você tá vendendo ouro? Serra Pelada, e eu já vi e falei, pô, isso aí pode sair um bom negócio, né? Eu cresci, fez aquele barulho de cifrão já, caindo no cofre. As moedas caindo no cofre. Eu falei, pô, chama ela aqui. Levei ela para o escritório. Ela me conta a seguinte história. Não, porque eu vim de Serra Pelada e eu não consegui vender porque eles me pedem lá na Caixa. Eu falei, não, mas a senhora pode vender isso na Caixa Econômica. O que a senhora tem aí? Aí ela me mostrou 2 pepitas, assim, quadradinha assim, acho que tinha aparentemente assim umas 30 gramas cada uma, bem pesadas. E ela me mostrou 2 cordões assim, grossão, a gente chamava de batidão, né? 2 batidão assim, mas muito grosso, da cor de ouro. Mas isso aí, eu fiquei até meio assim, não, mas se ela está contando uma história para mim, que veio de Serra Pelada, será que isso é ouro mesmo? Só que ela falou assim, você pode ver que é verdade, olha os meus dentes. Quando ela sorriu, ela tinha, cara, uns 7 dentes, tudo da cor de ouro. Caraca. Eu não sei se aquilo era ouro, mas na hora que eu olhei os dentes, né, cara, veio de novo o cifrão assim. Aí eu falei, quanto a senhora quer nesse negócio todo aí, para eu arrematar? Aí ela chegou, ela me pediu um valor assim surreal. Cheguei para ela e falei, não, isso aí eu não tenho, que isso, não tem, isso é absurdo. Aí ela foi descendo, eu falei, é o seguinte, eu arremato isso tudo aqui por valor X. Foi a minha quinzena todinha, que eu tinha que fazer compra, que eu tinha que pagar algumas contas que eu recebia por quinzena. Foi um vale assim salgado. Fiz o vale, retirei o dinheiro da drogaria, ela meteu o pé com as 2 crianças. E eu falei, caramba, me dei bem, um negoção. Aí cheguei em casa, Priscila em casa. Aí eu falei assim, Priscila, fiz um negócio hoje da China. Era o ditado que a gente usava na época. Negócio da China. Aí ela já parou assim, ela estava cortando a carne. Meu amor, ela me chama de meu amor, né? Meu amor, que negócio da China que você fez? Você não se meteu em encrenca, não. Eu falei, que amor, meti em encrenca? Olha só, aí quando comecei a contar a história para ela ficou olhando. Aí quando ela olhou as 2 pepitas, os 2 cordões assim, ela falou, eu falei, amor, os dentes da mulher tudo de ouro, deu vontade até de pegar um alicate e sair arrancando. Aí ela falou assim, meu amor, mas será que... Eu estou achando que isso aí não é ouro, não. Eu falei, Priscila, tu não entende de ouro, eu entendo de ouro. Isso aqui é ouro, os 2 cordões e as 2 pepitas, isso aqui é ouro. Aí nisso, cara, eu estava fazendo uma aplicação de anabolizante, que eu era profissional de farmácia, e eu aplicava tudo quanto é tipo de medicamento. Cara, essa história, cada parte. E eu fazia... Gente, foi esse o episódio. E nisso que eu estou contando para ela, mostrando os cordões e as pepitas, eu estava fazendo uma aplicação num amigo meu que eu chamava ele de Paulão. Cara grandão, da tua cor assim, peitaroca do bichão, ele chegava a andar assim com o bicho, e ele falava, ô André! Aí é hora de tomar injeção. Aí eu cheguei no interfone e falei, sobe aí, Paulão, tem uma boa aqui para você. No interfone mesmo eu me empolguei e já falei logo para ele que eu tinha uma boa para ele. Aí ele já entrou, tem boa aí, André, qual a boa que tem aí, André? Fazendo assim no peito. Falei, Paulão, cara, vou te botar uma peça na tua mão que tu vai ficar maravilhado. Aí a Priscila ficou assim, eu falei, fica tranquilo. Imagina a Priscila, tipo... Levei ele para o quarto lá, fiz a aplicação do anabolizante lá nele, pum. Aí ele já veio do quarto com o batidão no pescoço. Ficou bonito mesmo, André. Eu falei, pô, cara, tu vai tirar uma onda. E ouro puro, hein, maciço. André, é ouro mesmo, né? Eu falei, ouro maciço, irmão, conheço ouro. Paulão saiu dali todo feliz, e a Priscila olhando no portão assim, o que você fez? Aí falei, olha o dinheiro da quinzena, contei assim na frente dela, dinheiro da quinzena, e ainda ele me deu o talonário dele todinho de tique refeição, que ele não tinha tudo, me deu o talonário dele que ele tinha pego naquele dia, de tique refeição. Eu falei, então você não pode mais reclamar no meu ouvido. Já defendi o dinheiro da quinzena toda e a gente vai fazer compra agora, o dinheiro está todo aqui. Aí ela, André, mas isso, tu não entende de ouro, sai para lá, eu já consegui vender, agora eu vou arrumar um dinheiro aqui nesse outro cordão, mas na 2 pepitas. Aí a minha frustração, ela aconteceu rápido. 2 dias depois eu deixei no Orives lá a pepita, não deixei o cordão, só a pepita, para o cara avaliar para mim. Aí quando eu fui lá, o cara já falou assim para mim, André, caramba, cara, quase que me enganou. Aí quando ele falou, quase me enganou, eu já botei a mão assim na cabeça, falei, cara, não fale isso não. Ele falou, André, isso aqui é o famoso ouro de tolo. Essas pepitas aqui, cara, não vale nada esse metal, mas é muito parecido mesmo. O negócio enganava mesmo, gente. Eu falei, eu só pensava na Priscila. Abriu a fotinha da Priscila assim, será que é ouro? E eu falando, você não entende de ouro.
Aí eu falei assim, caramba, cara, se isso aqui não é ouro, já tô até duvidando do cordão, né? Aí cheguei pro cara, já tirei assim, contra a vontade, falei, cara, dá uma olhada no cordão aí. Aí ele foi, tem um líquido lá que ele joga, passa numa pedra, né? Aí ele falou, ih, cara, esse cordão aqui também não é ouro, não. Isso aqui é outro metal, tá banhado aí. Falei, sério, cara? Aí eu já imaginei, cara, tô frio, só vi o Paulão na minha cabeça, né? Aí vim, contei pra Priscila comeu a minha orelha falando. Aí 2 dias depois, a gente descendo, vindo da igreja, eu com a Bíblia na mão, vindo nessa época, a gente ia a pé porque a igreja era pertinho, daqui a pouco eu escuto altão lá no meu. Ô André! Cara, quando eu olho, meu irmão, o cordão da cor de um churrasco, assim, de um carvão, assim, no pescoço dele. Pô, André! Olha aí, André! Cara, mas aí, não se apoie no seu próprio entendimento, essa é a lição dessa história. Eu pedi perdão ao Paulão, ele ficou muito injuriado comigo, mas eu devolvi tostão por tostão, paguei ele até o final e me livrei disso, ele é meu amigo até hoje. Tem gente que pergunta, e o Paulão, cara, não quis te matar, não? Eu falei, não, o cara era meu amigo, rapaz. Só que ele achou que eu dei uma volta nele, assim, querendo dar uma volta, né? E, na verdade, se fosse ouro mesmo, ele ia se dar bem, né? Essa é a história do ouro de tolo. Paulão, um abraço pra você, cara. Um abraço, tamo junto aí, ó. Tá. Você não foi o único que caiu na história do ouro. Pelo menos tu recebeu de volta. Esse aqui. Eu que me dei mal, na verdade, na história. Então, gente, é isso. Tá? Não se apoiem no entendimento de vocês. Isso aí. Beleza? Cuidado esse foi com mais um ouro de episódio. tolo. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Né? Vitor, dá os anúncios finais que você tem isso decorado já de cabeça. Mais ou menos. Galera, fica aí, ó, na descrição aí, a gente deve botar algumas das referências que Tem a gente aqui falou embaixo, tá aqui embaixo, tá passando aqui embaixo. Em algum lugar, tá passando aqui na tela. Vai, ó. Tá aí. As referências que o próprio pastor André aqui comentou. Não esqueçam a o livro palavra do Avance. Mike Murdock, né? Não, Miles Monroe, Monroe, Redescobrindo o Reino. Redescobrindo o Tá Reino. na internet, dá pra comprar. A gente vai até ver se a gente consegue achar o link dele, se for o caso, pra estar aí. Se não tiver, pelo menos o nome dele de referência a gente deixa. E muito obrigado por estar aqui. Valeu, cara. Segunda-feira, A Priscila Que é tá em 9 casa horas me da esperando, mas eu tô aqui pra contribuir. leva uma janta tá lá na pepita. panela. Eu vou levar uma pepita Leva pra uma ela. pepita. Cara, a gente tinha que ter feito uma pepita pra entregar pra ele. No Pô, final. 2 Ia ser pepitas, né? 2 muito pepitas. bom, ia ser muito bom. Mas enfim, galera, compartilha aí com seus amigos, com seus inimigos, com todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio.